13, vamos conversar agora com Geraldo Repli, presidente do Conselho de Secretários Municipais de São Paulo. Ele vai falar sobre as medidas do Estado para o combate ao coronavírus. Kate. Oi, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olha, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Geraldo. Muitas informações aqui nesta segunda-feira e certamente vai ser um papo muito proveitoso, porque eu quero, inclusive, saber do senhor sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelo Estado de São Paulo. Que avaliação o senhor faz desse trabalho que vem sendo desenvolvido até aqui? Bom dia, boa tarde a todos, boa tarde aos seus telespectadores. O Plano São Paulo, na minha opinião, é um plano bastante elaborado, muito discutido e um ótimo plano. Eu acho que o fato dele ser por várias fases, ele é muito importante, ele vai dar uma real posição e possibilidade de abertura da cidade, dos vários serviços. E as medidas que o governo do Estado tem tomado desde o início da pandemia, lá no começo de março, eu acho que foram medidas da área técnica assim, bastante corretas, porque o isolamento social, né, paralelamente a todo esse esforço que o Estado de São Paulo, como todo, tem feito na ampliação da rede de assistência, eu acho que foi uma atitude bastante exitosa, no meu modo de ver. E agora a gente vai começar a colher os frutos. Eu sei que foi bastante sacrificante para muita gente, para nós também, como um todo, principalmente na área de saúde. Nós estamos numa corrida, né, praticamente uma corrida insana contra esse vírus aí. Mas até aqui as medidas eu reputo de maneira bastante corretas, e a próxima fase também, com todo o cuidado que está sendo tomado, são medidas que eu acho que, no meu ponto de vista e no ponto de vista do próprio comitê, são medidas que nós vamos colher frutos logo, logo, se Deus quiser. Certo. E, Geraldo, quais ações, né, ainda são necessárias para ampliar aí o número de leitos hospitalares e UTIs, além também dos respiradores, né, aqui, então, no estado de São Paulo? Então, as ações, eu acho que está todo mundo bastante imbuído disto. Primeiro a abertura dos leitos, né? Isso já tem se ocorrido durante esses últimos meses. E agora faltava, e está faltando ainda um pouco, são os leitos os respiradores. Com essas últimas chegadas agora que estão chegando, vindo de fora, grande parte desses leitos estão sendo abastecidos com esses equipamentos. Temos ainda um número grande de leitos aguardando a habilitação e alguns equipamentos também. Isso porque nós estamos vendo que a doença está caminhando para o interior. A Grande São Paulo, ela não está completamente resolvida ainda, mas os números já mostram que está havendo não digo um pequeno crescimento, mas tendendo bastante à estabilização. Então, a preocupação também é a saída da doença para o interior. É isso aí, estamos conversando com Geraldo Repli, presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado de São Paulo. Geraldo, naturalmente, esse é um problema que vem assolando muitos municípios populosos, não só do Estado de São Paulo, como no Brasil inteiro, que é a superlotação dos hospitais, dos equipamentos de saúde e também nas unidades de terapia intensiva. Há cuidados específicos para evitar a superlotação das UTIs e, assim, as unidades entrarem em colapso? Que procedimentos são esses? Então, os procedimentos, primeiro você tem que ter o número suficiente de leitos para que você dê uma assistência adequada às pessoas, né? E nesse ponto, o Estado de São Paulo até hoje, graças a Deus, aí eu reputo isso realmente, essas ações do próprio, o que nós fizemos durante todo esse tempo. Com o isolamento social, a ideia foi que a doença não progredisse de uma forma geométrica e que ela fosse tombando esta curva. Para quê? Para que a nossa rede hospitalar ela conseguisse suportar
o aumento de casos que estão por vir, que vieram, né, e estão mostrando os números. Então, com esse aumento de casos, deu tempo para as estruturas hospitalares se adequarem, não só na capital, na Grande São Paulo e no interior. E isso é o que nós estamos vendo hoje. Então, você não vai ter, até agora, nenhum paulista deixou de ter assistência em nossos serviços. Ninguém, hoje, uma das piores decisões é quando o médico, às vezes, tem que optar. Esse paciente eu vou pôr no respirador e esse eu não vou pôr, por falta de respiradores. Até agora, no nosso estado, ninguém precisou passar por isso. O que nós estamos vendo, a gente está vendo pela própria mídia, o que está acontecendo em alguns outros estados, né? Você tem que fazer uma escolha. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer para o profissional de saúde. Além do profissional de saúde estar super pressionado por estar trabalhando na linha de frente, né? Você está se expondo você, sua família, seus conhecidos, você às vezes tem que tomar uma decisão dessa. E ainda bem, esse tempo todo que nós fizemos, o que foi feito no estado de São Paulo, essa luta para que essa curva fosse abaixada, possibilitou a adequação dos nossos serviços hospitalares e, com isso, é a melhor forma que a gente pode fazer para dar uma assistência digna para as pessoas. Certo. Geraldo, o índice de profissionais de saúde afastados de suas atividades por conta da Covid-19 é uma estatística alta, né? E o que tem sido feito para diminuir isso? Ou seja, quais são os cuidados que estão sendo tomados aí com os profissionais de saúde que estão aí, então, na linha de frente do combate ao novo coronavírus? O importante são as medidas de higiene sanitária, vamos falar assim. A disponibilização do EPI, né, que seria máscara, gorro, aquele face shield, que é aquele outro plástico na frente do rosto, touca, avental. Então, em primeiro lugar é isso, disponibilizar esses equipamentos para os profissionais. Segundo lugar, é todo um treinamento que é feito para você manusear os pacientes. Manusear não só os pacientes, mas mesmo... a gente fica pensando só nos médicos, o pessoal na lida direta com o doente. A gente não pode esquecer que a saúde é uma cadeia de trabalhos, né? Você tem o pessoal da limpeza, você tem o pessoal da manutenção, você tem o pessoal da comida. Então, todo esse pessoal, esse contingente todo, é o profissional de saúde, que a gente tem que enxergar a saúde num modelo mais amplo. O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. Então, é uma equipe muito grande. Então, nós temos testado e treinado bastante esse pessoal, porque eles são as pessoas expostas. E o que nós temos percebido é esse número, conforme você vai se acostumando um pouco mais com a doença, você vai aprendendo com ela, os próprios cuidados das pessoas acabam aumentando ainda mais esses cuidados. Então, treinamento intensivo, isso é muito importante. E o que é o mais importante que eu advogo é treinamento em serviço, não algo que substitua. Não adianta eu assistir uma aula e eu não conseguir ir lá ver. Então, o que se faz muito hoje na saúde? Você faz o treinamento teórico e, além disso, você tem o treinamento de serviço. E conforme você vai se adequando cada vez mais, você vai se habituando com a doença, esses cuidados vão melhorando. E essa é uma forma de a gente conseguir reduzir a contaminação dos profissionais de saúde. E tem um dado interessante, né? Pelas pesquisas que nós temos feito, vocês vão se surpreender, o número de pessoas da saúde contaminadas, na hora que você compara com o pessoal da segurança, o pessoal da saúde tem um índice de contaminação inferior ao pessoal da segurança. Entende? Porque se eu tivesse que palpitar, claro que eu diria que os profissionais de saúde foram mais contaminados do que os profissionais da segurança. E isso você atribui justamente aos protocolos e aos cuidados e também aos equipamentos que vêm sendo utilizados pelos profissionais da saúde, Geraldo? Com certeza, isso você não tem a mínima dúvida. Porque quando você está lidando com um doente, você sabe que você está com um doente na sua frente, ou ele já é um contaminado, ou ele é um potencial contaminado. Então, os seus cuidados são redobrados, né? E a equipe da saúde, nesse sentido, como eu falei há pouco, ela é bastante treinada para isso. E a equipe da segurança, como eles estão na rua,
você não sabe se você está conversando com alguém contaminado ou não. Esse é um fator também que eu acho que temos esse nível um pouco maior da contaminação nos profissionais da segurança, por causa deste próprio fato, porque eles estão na rua e não sabem o que estão na frente deles. Enquanto que o profissional de saúde, a hora que você está dentro do hospital, você sabe que você está num lugar que você está se expondo bastante ao risco. E o profissional da segurança, não. Mas eu acho que agora, a partir dessas últimas pesquisas que estão sendo feitas no Estado, o profissional de segurança também vai ter um cuidado muito maior e eu acho que nós vamos ter que ter uma atenção toda especial para com essa parcela da população, com esses profissionais aí da segurança. Com certeza. Informações muito importantes trazidas pelo Geraldo Repli. Ele é o presidente do Conselho de Secretários Municipais de São Paulo, falando sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelo Estado de São Paulo no combate ao novo coronavírus. Geraldo, quero agradecer a sua participação, as informações, a gentileza em atender ao nosso convite. Volte mais vezes aqui ao Jornal da Rede Alesp e boa semana e bom trabalho. Obrigado, eu agradeço e eu faço um apelo que a população, primeiro, na medida do possível, manter o fique em casa, né? Usar máscaras, que eu acho que hoje é um potencial, nós temos visto as curvas, quando o número além do isolamento, a utilização da máscara aumenta, diminui a contaminação. Então, fica esse meu apelo e um forte abraço a vocês e ficamos à disposição, tanto o COSEMES como a Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo, Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Boa tarde a todos.